Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Já tá com um tempinho que eu não dou uma mensagem aqui para vocês, mas hoje o Senhor bradou no meu coração uma palavra que vai falar com você, mulher solteira, divorciada, que está esperando no Senhor, ou que está esperando uma confirmação dos céus. Eu quero citar um versículo aqui antes de iniciar o que Deus colocou no meu coração. Em Provérbios 18:22 diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O Senhor, ele falou muito comigo, ao meu coração, na minha alma, no meu espírito, na verdade, que nós não devemos andar pelas emoções, né? Mas o Senhor, ele confirma no nosso espírito. Então, ele falou comigo sobre essa passagem e ele me levou lá no livro de Ruth, quando Deus fala sobre Boaz, um homem que era íntegro, um homem que era um homem respeitoso, né? Mas que encontrou uma mulher chamada Ruth. Ruth estava ali no seu campo, né? Trabalhando no campo dele, e ele avistou aquela mulher. Ou seja, ele encontrou uma mulher, né? E ele achou o bem do Senhor e alcançou a benevolência do Senhor. O que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: é o esposo que vai ao encontro da esposa. É o noivo que vai até a noiva. Estamos falando no lado sentimental, não estou falando no lado espiritual. Mas se você está no lado espiritual, nós como noivos estamos sendo preparados para o noivo vir nos arrebatar, não é isso? Então, trazendo para o emocional é da mesma maneira. Você, mulher, está sendo preparada e você vai ser encontrada pelo seu esposo, pelo seu futuro noivo. Não é você que tem que ir até ele, mas ele vai até você. Nós vemos outras passagens bíblicas também que se encontram no livro de Samuel, quando Davi manda pegar Abigail como esposa. Não foi Abigail que foi atrás dele. Abigail ficou viúva, daquele homem Nabal, que se chamava Nabal, que significa homem mau. A palavra de Deus diz que Abigail foi lá e intercedeu para aquele homem que era mau, mas era esposo dela. E com isso, ele recebeu um grande livramento. Porém, o Senhor veio com a espada sobre a vida de Nabal e dias depois, 10 dias, se não me falha a memória, ele infartou, como diz a palavra. E ele morreu. E o Senhor, o que ele fez? Ele deu o favor a Abigail de casar com aquele homem, que era Davi. Davi mandou chamar Abigail. Mandou os homens ir até ela e pegar. Mais uma vez nós vemos uma passagem, né? Quando também sobre Maria. Maria, quando o anjo foi até Maria, falou que ela ia gerar o Salvador, que ela era agraciada, e ela falou que se cumprir em mim a tua palavra, Senhor. O mesmo anjo que falou com Maria foi até José e falou: tome ela como esposa. E aí o que José fez? Foi lá e tomou ela como esposa. Não foi Maria que foi até José e pediu ele em casamento, mas sim foi ele que foi até lá e pediu ela em casamento. Casamento que eu digo assumir um compromisso com ela, porque já estava dentro dela, já tinha sido gerado, o Salvador era um propósito, porque era um propósito na vida dos dois. Antes de você pensar em casamento, pense em propósito, porque o Senhor ele não vai te dar um esposo só pelo casamento. Ele vai unir duas pessoas para um propósito, que é o propósito de servir a Deus aqui na terra. Não pense somente em ter um esposo, em gerar filho, em ter uma família. Isso é dádiva, isso é dom de Deus. Mas não esqueça que o seu casamento, a sua vida com o seu esposo vai ser um propósito. Maria tinha um propósito, gerar o Salvador, e José estava dentro desse propósito. Vemos também uma outra passagem, para finalizar aqui,
sobre Isaac e Rebeca, que eu amo muito. Todas essas passagens que eu estou falando, eu amo muito. Quando eu leio essas escrituras, quando eu leio essas passagens, eu fico assim extasiada, porque o Senhor me dá cada revelação na área sentimental, que é cada chave que você pode girar na sua vida sentimental. Para você que está esperando em Deus, eu estou falando hoje para mulheres que estão esperando em Deus. Isaac e Rebeca. Nós vemos ali que havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que o filho dele, a geração dele, não iria se encontrar com o filho dele não iria se casar, perdão, com uma estrangeira, mas com os da mesma tribo, com os de dentro, que tinha princípios. Então, o que aconteceu? Abraão mandou o seu servo ir lá até onde estava Rebeca e trouxe Rebeca. A palavra de Deus diz que Isaac avistou Rebeca. E quando chegou até ela, ele a beijou. Ele que chegou até ela para beijar. Boaz, a mesma coisa. Como eu iniciei falei no início do vídeo, Boaz, ele avistou, procurou saber sobre ela, e em seguida, né, que a Noemi deu aquela estratégia para ela, vai sobre os pés dele, que aquilo tudo tem uma cultura, né? Não é que ela se atirou, não é que ela se jogou. Era uma cultura que tinha ali, e ela fez aquele ato profético aos pés dele, que significa honra, significa submissão. E então, mas ele foi procurar saber como casar com ela. Então, nós vemos três exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus, que o Senhor uniu o propósito, mas que foram homens que chegaram até ela, não foi elas que chegaram até ele. Então, hoje o conselho para vocês que eu tenho hoje, espera no Senhor, confia e deixa o varão vir até o seu encontro. Não vá até ele. Isso não é ação de uma mulher prudente. As mulheres prudentes, elas esperam no Senhor. Elas descansam. Ela vai ser encontrada. Não é você que vai ao encontro dele. Não é que você que vai atrás dele. Não corra nas redes sociais. Não mande mensagem. Não procure saber o WhatsApp do homem. Isso é muito feio. Espere que ele venha até você. Porque quando Deus une propósitos, ele vai bradar no coração do seu futuro esposo. Ele vai falar no coração dele. Já está no instinto do homem. O homem é o caçador. O homem é que vai à caça, não é a mulher que vai. Nós somos ensinadas, infelizmente, principalmente aqui no Amazonas, para quem é do Amazonas, é a mulher que tem que botar para cima. Isso é ridículo. Isso é ridículo, as amadas. O que eu aconselho vocês é espera, confia, que o Senhor ele já preparou essa data de encontro para você e seu esposo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te blinde dos predadores, que o Senhor te blinde do lobo vestido de cordeiro, daquele que está vindo com um sapatinho de lã, porque o que Deus tem para você é o melhor. Espera, confie que o Senhor está vindo ao teu encontro com teu esposo. Amém?